Eu enterrei o corpo da minha cunhada no jardim da casa de família em Sintra, onde as raízes antigas das oliveiras bebem o sangue dos segredos. Não foi um assassinato impulsivo, foi o clímax de uma vingança que eu planejei durante meses, enquanto o mundo me chamava de mãe histérica e esposa abandonada. E o pior? Os meus filhos assistiram a tudo, escondidos atrás da porta, aprendendo que o amor familiar pode ser a lâmina mais afiada. O sol de Lisboa batia impiedoso na varanda do nosso apartamento no Bairro Alto, onde o ar cheirava a pastéis de nata frescos e ao sal do Tejo que subia pela colina. Eu era Maria, 34 anos, casada com João há 8, mãe de 2 rapazes que enchiam a casa com o caos alegre de birras e risos. A vida era previsível como o elétrico 28 que rangia rua acima, trabalho como tradutora freelance, fins de semana no Parque Eduardo VII com piqueniques, e as discussões rotineiras sobre contas e quem esquecera de regar as plantas. João, engenheiro civil, era o pilar sólido, com as mãos calejadas de tanto lidar com betão e promessas de futuro. Mas naquela tarde de verão, tudo se desfez como um castelo de cartas no vento atlântico. Ana, a irmã mais nova de João, ligara de manhã cedo. Mana, preciso de um favor. 2 horas, só isso. Os miúdos adoram a tia, e eu estou atolada no trânsito de Cascais. Deixa-me vir buscá-los. A voz dela era melosa, como sempre, com aquele sotaque lisboeta arrastado que disfarçava a inveja crónica. Ana tinha 28 anos, solteira, com um emprego instável como guia turística em Belém, e uma vida que ela pintava como uma tela de liberdade, mas que eu sabia ser um vórtice de dívidas e noites solitárias. Os meus filhos, Tomás de 6 anos e o pequeno Miguel de 3, idolatravam-na. Ela chegava sempre com doces roubados das pastelarias e histórias de fantasmas nos Jerónimos. Eu hesitei, mas João insistiu, vai, amor. Ela é família. 2 horas passam num instante. Beijei-os na testa, entreguei as mochilas com mudas de roupa, por precaução, disse a mim mesma, e vi-os partirem de mão dada com ela, o riso de Tomás e quando no elevador. Volto antes do jantar, mana. Prometo, gritou Ana, acenando da rua. O relógio na parede marcou as 14 horas. Eu voltei ao meu computador, traduzindo um contrato aborrecido sobre exportações de vinho do Douro, o cursor piscando como um coração impaciente. Às 16 horas, nada. Liguei para o telemóvel dela, voicemail. Ana, onde estás? Os miúdos precisam de jantar. Ri-me sozinha, imaginando o trânsito na ponte 25 de Abril. Às 18 horas, ainda silêncio. João chegou do estaleiro em Oeiras, suado e poeirento, e riu-se da minha ansiedade. Ela deve ter parado no zoo de Belém. Relaxa. Jantámos sardinha assada na brasa, o cheiro impregnando a roupa, e brindámos com um copo de vinho verde, fingindo normalidade. Mas o pavor crescia em mim como uma erva daninha no jardim de Monsanto. À meia-noite, o pânico instalou-se. Mensagens não lidas, chamadas sem resposta. João ligou para os pais dela, os nossos sogros, em Coimbra, e eles juraram que não sabiam de nada. Ana anda sempre a voar, filha. Deve ter esquecido o tempo. Mas o instinto maternal, esse bicho primal que nos liga aos filhos como um cordão umbilical invisível, gritava que algo estava errado. Corri para o quarto das crianças, as camas vazias como sepulturas frescas, os brinquedos abandonados no chão. Abracei o travesseiro de Tomás, inalando o cheiro a shampoo de morango, e chorei pela primeira vez, um soluço que me rasgou o peito. Na esquadra da PSP no Chiado, o agente de plantão, um homem de bigode grisalho e olhos cansados de noites sem fim, ouviu a minha história com a paciência de quem lida com dramas domésticos todos os dias. Senhora, é só 2 horas. Pode ser um atraso. Espera até amanhã. João, ao meu lado, acenava, tentando acalmar-me com promessas de que era exagero. Mas eu via o brilho de dúvida nos olhos dele, o mesmo que eu sentia. Ana nunca fora confiável, mas roubar crianças. Isso era um abismo novo. Os dias seguintes foram um nevoeiro de buscas. Placámo-nos nas redes sociais, post no Facebook com fotos dos miúdos, apelos desesperados no grupo de mães do bairro. Alguém viu a minha cunhada Ana com 2 rapazes. Tomás tem uma pinta no queixo, Miguel chora por um urso de peluche. As respostas vinham em ondas, força, Maria. Eles vão aparecer. Mas também os olhares tortos, os whispers nas pastelarias, ouvi dizer que a família tem problemas.
Talvez ela fugiu com eles para a Espanha. João mergulhou no trabalho, evitando o meu olhar, enquanto eu andava de carro pelas ruas de Lisboa, parando em cafés onde Ana costumava ir, interrogando estranhos com a foto dela no telemóvel. Uma semana depois, o milagre falso, um avistamento em Setúbal. Corremos para lá, o Peugeot rangendo nas curvas da A2, o coração aos saltos. Mas era uma falsa pista, uma mulher com crianças parecidas, mas não os nossos. Naquela noite, no hotel barato à beira-mar, João confessou: Ana sempre invejou a nossa vida, Maria. Desde miúdos, ela queria o que eu tinha. Apertei o copo de cerveja Sagres até os nós dos dedos embranquecerem. Inveja. Essa serpente que rasteja nas veias das famílias portuguesas, alimentada por azulejos rachados e memórias de pobreza no Alentejo, de onde os sogros emigraram nos anos 70. Voltei a Lisboa sozinha, deixando João com os sogros. O apartamento era uma tumba, pratos sujos na pia, o eco dos passos dos miúdos ausente. Comecei a vasculhar as coisas de Ana, que ela deixara na nossa casa durante uma estadia recente. Uma mala esquecida no armário, roupas desbotadas, um passaporte com carimbo de Marrocos, e um diário escondido no fundo. As páginas, rabiscadas com a caligrafia apressada dela, revelavam o veneno: o João tem tudo, mulher, filhos, casa. Eu. Nada. Eles deviam ser meus. Eu seria melhor mãe. O estômago revirou-se. Não era um sequestro impulsivo, era um plano. A raiva brotou então, quente como o sol de agosto em Évora. Não era só dor, era uma fúria calculada, o tipo que as mulheres portuguesas guardam como vinho do Porto envelhecido, para beberem no momento certo. Liguei para um detetive privado em Alfama, um ex-polícia chamado Rui, com cicatrizes de uma vida de traições. Encontra-a, custe o que custar. Ele cobrava caro, mas eu vendia joias de casamento para pagar. Enquanto esperava, as noites eram insónias, imaginava Tomás a chorar por mim, Miguel a esquecer o meu rosto. A culpa corroía-me, por que confiar nela? Por que ignorar os sinais, as visitas cada vez mais frequentes, os abraços demorados aos miúdos? Rui ligou 2 semanas depois. Ela está em Faro, Algarve. Alugou uma casa com vista para o mar. Os miúdos estão com ela. Mas há mais, ela contactou um advogado sobre custódia. Diz que você é instável, que o João a apoia. O mundo parou. João. O meu João, que jurava amor eterno nas festas de São João. Confrontámo-nos nessa noite, no nosso quarto que cheirava a ausência. É mentira, gritou ele, mas os olhos desviavam. Havia segredos na família, raízes podres que eu nunca cavara. A vingança, pensei, não seria só recuperar os filhos. Seria desenterrar tudo. O comboio alfa pendular para o sul rangia como os meus nervos, parando em estações esquecidas onde o cheiro a eucaliptos invadia os carris. Eu ia sozinha, sem João, ele ficar em Lisboa, para trabalhar, disse, mas eu via a cobardia nos ombros curvados. O detetive Rui acompanhava-me por mensagens: cuidado, Maria. Ela está paranoica. Tem um namorado local, um tipo duvidoso de um bar em Lagos. O Algarve, com as suas praias de areia dourada e águas turquesa, era um paraíso para turistas, mas para mim, era o inferno onde a minha família se dissolvia. Cheguei a Faro ao pôr do sol, o céu laranja como sangue diluído no mar. Aluguei um Fiat cinzento num posto de gasolina, um motor tossindo como um fumador crónico, e dirigi para a morada que Rui me dera, uma casa branca isolada na falésia de Praia da Rocha, com varanda virada para o Atlântico. Estacionei a uma distância segura, o coração martelando contra as costelas. Lá estavam eles, Tomás a correr no jardim com uma bola de futebol gasta, Miguel no colo de Ana, rindo de algo que ela sussurrava. O meu corpo gelou, depois ardeu. Queria correr, arrancá-los dos braços dela, mas Rui avisara: não impulsos. Ela tem câmaras. E a lei portuguesa protege quem tem as crianças, mesmo que ilegal. Esperei até a noite cair, o vento uivando como as almas dos náufragos em Sagres. Infiltrei-me pelo caminho das falésias, os pés afundando na areia solta, o mar rugindo abaixo como um coro de acusações. A casa estava iluminada por dentro, sombras dançando nas cortinas de linho. Espiei pela janela da cozinha. Ana cozinhava bacalhau à brás, o prato favorito de Tomás,
enquanto contava histórias de piratas no Cabo de São Vicente. Os miúdos comiam, alheios, os rostos sujos de felicidade falsa. A mamã está ocupada, mas a tia ama-vos mais que tudo, ouvia dizer. A bala subiu-me à garganta. Naquela noite, num quarto de hotel em Portimão, com o ar-condicionado zumbindo como um enxame de dúvidas, comecei a traçar o plano. Não bastava chamar a polícia, ela alegaria que era um acordo familiar, e com o testemunho de João. Não, precisava de provas. Liguei para um amigo advogado em Lisboa, o Dr. Mendes, que me prometera discrição. Maria, sequestro de menores é grave, mas se houver histórico de abuso emocional, podemos virar o jogo. Abuso. Ana nunca batera neles, mas o diário provava a obsessão. Enviei fotos granuladas dos miúdos, captadas com o telemóvel escondido. Os dias seguintes foram uma dança de sombras. Aluguei uma bicicleta e pedalei pelas praias, fingindo ser turista, mas sempre vigiando. Vi o namorado dela, um homem chamado Vasco, com tatuagens de âncoras e um sorriso de tubarão, a trazer caixas de cerveja Superboc para a casa. Ele beijava a Ana na varanda, as mãos possessivas, enquanto os miúdos brincavam no areal abaixo. Uma tarde, Tomás caiu e chorou, ela consolou com beijos, mas eu via o pânico nos olhos dela, medo de que ele se magoasse de verdade, de que o encanto se quebrasse. Consegui aproximar-me numa manhã de mercado em Lagos. Ana comprava figos e alfarrobas, Miguel no carrinho. Eu usava óculos escuros e um chapéu de palha, como uma espia de filme noir. Ana, chamei, voz trêmula mas firme. Ela congelou, o rosto pálido como queijo fresco. Maria. O que fazes aqui? Os olhos dela dardejavam, procurando saída. Onde estão os meus filhos? 2 horas, disseste. Baixei a voz, aproximando-me, eles não são teus. Devolvo-os, ou eu acabo com tudo. Ela riu, nervoso, mas os lábios tremiam. Estás louca. O João sabe. Ele quer que fiquem comigo. A tua vida é uma prisão, mana. Eu dou-lhes liberdade. Mentira. Mas o veneno estava lá, a insinuação de que eu era a vilã, a mãe ausente que trabalhava demasiado. Peguei no braço de Miguel, que me olhou confuso, chamando mamã. O coração explodiu. Ana puxou de volta, os olhos flamejando. Não toques. Ele é meu agora. Gente ao redor olhava, murmúrios em algarvio. Fugi, o peito arfando, sabendo que a polícia viria se insistisse. De volta ao hotel, o choro veio em ondas, misturado com fúria. Liguei para João, ela disse que tu sabes. É verdade. Silêncio do outro lado, depois a confissão entrecortada, eu. Falei com ela uma vez. Sobre o stress em casa. Ela ofereceu-se para ajudar. Não pensei que. Traição. A mais profunda, porque vinda do homem que jurara proteger-nos. Desliguei, o telemóvel caindo na cama. Naquela noite, sonhei com o mar engolindo a casa dela, os miúdos salvos, mas Ana afogada em correntes de inveja. Rui, o detetive, trouxe novidades. Ana tivera um caso com João anos atrás, antes de mim. Um segredo enterrado, mas que os sogros sabiam. Ela quer vingar-se de ti por roubares o irmão. As peças encaixavam, a inveja não era só pelos filhos, mas pela vida que eu roubara dela. Comecei a recolher provas, gravações de chamadas antigas, testemunhas de amigos que viram as discussões familiares nas festas de Natal em Coimbra. O Dr. Mendes avisou, para custódia, precisas demonstrar que ela é perigosa. Não só emocionalmente. Decidi infiltrar-me mais fundo. Comprei um cartão SIM pré-pago e criei um perfil falso no Instagram, tia Luísa, uma prima distante. Mandei mensagens para Ana, ouvi dizer que estás no Algarve com os miúdos. Que saudades. Posso visitar? Ela mordeu a isca, convidando-me para um café em Albufeira. O plano, gravar a confissão. O café era num terraço com vista para as falésias, o sol batendo nas ondas como martelos. Cheguei cedo, o gravador escondido no sutiã, o coração um tambor de fado. Ana apareceu com Miguel ao colo, Tomás de mão dada. Luísa. Que bom ver-te. Abraçámo-nos, o cheiro dela a protetor solar misturado com culpa. Conversámos sobre o tempo,
o calor sufocante, até eu guiar, e os miúdos. A Maria deve estar louca. Os olhos dela endureceram. Ela não merece-os. Eu sim. O João concorda, sempre fomos mais próximos. Gravei tudo, a admissão do plano, a menção ao caso antigo, o desejo de destruir a minha família. No fim, beijei os miúdos em segredo, lágrimas nos olhos, e parti, o gravador queimando no peito. De volta a Lisboa, entreguei a gravação ao Dr. Mendes. Isto muda tudo, disse ele. Podemos pedir um mandado urgente. Mas eu sabia, a justiça portuguesa é lenta como o Douro em cheia, e Ana fugiria se cheirasse perigo. A vingança pessoal chamava, não só recuperar os filhos, mas fazer Ana sentir o vazio que ela me infligira. Comecei a pesquisar Vasco, o namorado. Um passado de fraudes em bares de Vila Moura, dívidas com agiotas locais. Um telefonema anónimo para ele, sussurrando sobre o passado dela com o irmão, e vi as mensagens dele para ela explodirem no telemóvel hackeado por Rui. O outono chegara ao Algarve com chuvas inesperadas, transformando as praias em lagos lamacentos e as falésias em muralhas escorregadias. Eu instalara-me em Alvor, num apartamento alugado por Rui, fingindo ser uma escritora remota para não levantar suspeitas. Os miúdos viam-me de longe, Tomás na escola local, onde eu esperava no portão com um boné puxado para baixo, Miguel no parque infantil, onde Ana o empurrava no baloiço enquanto falava ao telemóvel. Cada vislumbre era uma faca no coração, eles pareciam bem alimentados, felizes mesmo, mas viam-na como mãe. Isso doía mais que a ausência. João viera uma vez, suplicante, com flores de alfama e promessas de divórcio limpo. Eu errei, Maria. O caso com Ana foi antes de ti, um erro de juventude. Devolve os miúdos, e eu ajudo-te a processá-la. Ri-me na cara dele, a risada amarga como ginginha. Processar. Tu sabias, João? Sabias e deixaste. Ele chorou, ajoelhado no chão do apartamento, mas eu via o egoísmo, medo de perder o estatuto de pai perfeito nos círculos de engenheiros de Lisboa. Mandei-o embora, mudando as fechaduras do nosso lar no bairro Alto por controlo remoto. O Dr. Mendes avançava, o mandado saíra, mas a PSP de Faro demorava, por falta de recursos, diziam. Eu não esperava. A vingança desdobrava-se em camadas, como as cebolas no cozido à portuguesa que a minha avó fazia em Trás-os-Montes. Primeiro, isolei Ana. O telefonema para Vasco fora o início, ele confrontara-a numa discussão pública no bar O Pescador, gritando sobre traições familiares. Vi as nódoas negras no braço dela no dia seguinte, quando a seguia ao supermercado Pingo Doce. Ela mudara, olhos encovados, o cabelo loiro desbotado sem os cuidados de salão. Depois, os sogros. Liguei para eles em Coimbra, fingindo desespero, ela levou-os por causa de vocês. Contem-me tudo sobre o passado dela. A mãe de João, com voz trêmula de reumatismo e segredos, confessou, Ana sofrera um aborto aos 20, culpa do ex-namorado, um imigrante em França que a abandonara. Desde então, obsessão por crianças, sempre quis ser mãe, mas Deus não quis. O pai, mais prático, admitiu, ela roubou dinheiro da herança do avô para ir para Marrocos. Tem dívidas. Armas perfeitas. Enviei anónimos para credores em Lisboa, Ana Silva, Faro. Endereço conhecido. Fugitiva. Ana começou a desfiar. Via-a a vender joias no mercado de rua em Lolé, o rosto tenso, Miguel choramingando no chão. Tomás, mais velho, questionava, ouviu gritar uma tarde, da janela aberta, que era uma mãe verdadeira. A que faz folarinhos. Ela calou com promessas de gelados, mas o dano estava feito. O namorado Vasco partira, deixando bilhetes furiosos, não quero dramas de maluca. Sozinha, ela ligava para João à noite, voz embargada nas mensagens que Rui interceptava, irmão, ajuda-me. Eles não param de perguntar por ela. Eu infiltrava-me mais, como Luísa, mandei presentes, um urso para Miguel, um livro de futebol para Tomás, com bilhetes, a mamãe ama-vos. Ela vem buscar-vos. Ana descobriu, furiosa, mudando o número. Mas o veneno infiltrava-se, os miúdos desenhavam casas com 3 figuras, excluindo-a. Uma noite, arrisquei, escalei o muro da casa, o coração aos pulos, e deixei uma foto nossa no quarto deles, colada debaixo da cama. De manhã,
Tomás chorou na escola, mostrando à professora: é a minha mãe. O ponto de ruptura veio numa tempestade. O mar agitava-se como fúria divina, ondas batendo nas falésias. Rui avistara Ana a preparar malas, fugir para a Espanha, talvez. Liguei para a PSP, agora. Eles chegaram ao amanhecer, sirenes cortando o nevoeiro. Eu observava de longe, no carro, lágrimas escorrendo. Ana gritava, algemada, enquanto os miúdos choravam confusos. Mamã! Mamã! Tomás correu para os agentes, apontando para mim na multidão. Abracei-os, os corpinhos magros tremendo, o cheiro a sal e medo. De volta a Lisboa, o reencontro foi um furacão de emoções. João esperava no aeroporto, mas eu ignorei-o, levando os miúdos para casa de carro. Lá, banhos quentes, sopa de peixe como nos velhos tempos, histórias de fadas no castelo de São Jorge. Mas o trauma marcara-os. Tomás acordava a gritar, Miguel agarrava-se a mim como um koala. A terapeuta, uma mulher de Setúbal com sotaque sulista suave, disse, eles viram o mal no amor. Vai demorar. Ana foi presa por sequestro, mas solta sob fiança, a justiça portuguesa, sempre misericordiosa com a família. Ela ligou do tribunal em Faro, vais pagar, Maria. Roubei-os porque mereces perdê-los. Rime, voz baixa, não, Ana. Eu é que vou fazer-te sentir o vazio. Desliguei, o plano final a formar-se. Não era morte, isso era fácil, e eu não era monstro. Era destruição lenta, psicológica, como o fado que corrói a alma. Comecei por João. Confrontámo-nos no nosso apartamento, os miúdos a dormir no quarto ao lado. Tu sabias do plano dela? Pelo menos parte. Ele negou, mas as mensagens antigas, recuperadas por Rui, provavam encontros secretos em cafés de Cascais. Era só conversa, Maria. Ela manipulava-me. Bati-lhe, pela primeira vez na vida, a palma aberta e quando como um tiro. Sai. Pede o divórcio. Os miúdos ficam comigo. Ele partiu para um hotel em Alcântara, deixando chaves e um bilhete, perdoa-me. A família rachou. Os sogros escolheram o filho, claro, mas eu enviei cópias do diário de Ana para eles, as páginas venenosas sobre a inveja pelo irmão perfeito. A mãe adoeceu, internada em Coimbra com depressão. O pai ligou, voz rouca, o que fizeste, Maria? Respondi, o que a vossa filha me obrigou. Isolada, Ana enfrentava o julgamento sozinha, o namorado fugido, dívidas a bater à porta. Mas o vazio maior era o meu. De noite, sozinha na cama fria, questionava, valer a pena? Os miúdos curavam, mas eu. A raiva mantinha-me viva, mas corroía como ácido. Rui avisou, para, Maria. A vingança como o vingador. Ignorava-o. O clímax aproximava-se, um encontro final com Ana, longe dos olhos da lei. O inverno de 2025 trouxe geadas precoces a Lisboa, transformando o Tejo num espelho de prata rachada e as ruas do Chiado em labirintos gelados. Os miúdos adaptavam-se, Tomás voltara à escola com desenhos de super-heróis a salvar mamãs, Miguel dormia com o urso que eu lhe comprara em Belém. Eu trabalhava de casa, traduções de romances policiais que ecoavam a minha vida, o cursor pescando como um lembrete de que as palavras podem ferir mais que facas. João enviava cheques para a pensão, mas nada de visitas, o divórcio corria em segredo, papéis assinados no notário de Alfama. Ana fora condenada a 2 anos de prisão suspensa, mais serviço comunitário em Faro. Piedade familiar, o juiz dissera, um homem de Setúbal com olhos de quem vira demais. Ela saíra magra, o rosto afiado como uma navalha, o cabelo curto de prisão. Mudara-se para uma pensão barata em Tavira, limpando pratos num restaurante de mariscos para pagar as custas. Eu monitorizava-a por Rui, postais anónimos com fotos dos miúdos felizes, enviados para a pensão, cada uma agulha no coração dela. O plano final era um ritual de confronto, não violência física, mas psicológica, o tipo que deixa cicatrizes invisíveis, como as que ela me infligira. Marquei um encontro num café isolado em Sintra, perto da Quinta da Regaleira, onde as grutas subterrâneas sussurram segredos aos turistas. Vem sozinha. Fala comigo, ou conto tudo aos credores. Ela aceitou, voz trêmula na chamada, o que queres, Maria? Já perdeste o João. Cheguei cedo,
o ar cheirando a eucaliptos molhados e pastéis de nata quentes. O café era um buraco no tempo, com azulejos azuis contando histórias de moriscos e cristãos. Ana entrou, embrulhada num casaco poído, olhos fundos como poços. Sentámo-nos, pedi 2 galões, o vapor subindo como fantasmas. Porquê, Ana? Porquê os meus filhos? Ela mexeu o açúcar, devagar. Porque tu tens tudo. Família, estabilidade. Eu. Um buraco desde o aborto. O João prometeu ajudar, mas casou contigo. Eles deviam ser a minha redenção. Ouvi, gravando em segredo no telemóvel. A confissão fluía, o plano traçado meses antes, o caso com João reacendido em segredo, a inveja que a consumia como um cancro. Queria que doessem como eu doía. As lágrimas dela caíam, mas eu sentia só frieza, a mesma que ela me ensinara. Sabes o que é perder tudo? Eu sei agora. O João odeia-me, os pais viraram-me as costas, o Vasco fugiu com o meu dinheiro. Ri-me, baixo. Bom. Mas não acabou. Mostrei-lhe as fotos, os credores à porta dela, as cartas de despejo que eu anónima enviara. E há mais. Contei ao teu ex, em França. Ele sabe dos segredos que roubaste. O rosto dela desmoronou, o aborto fora culpa dele, mas ela mentira sobre detalhes para manipulá-lo. Não. Maria, por favor. Supliquei? Não, era o eco da minha própria voz meses antes. Levantei-me, deixando-a com a conta. Vi ficou vazio, Ana. É o teu fado. De volta à casa, o alívio misturava-se com náusea. Os miúdos preparavam o Natal, uma árvore pequena no canto, enfeitada com bolas de vidro de Mafra. João aparecera, pedindo perdão na véspera, com prendas embrulhadas em papel de jornal. Deixa-me ver os miúdos, Maria. Por eles. Deixei, vigiando cada abraço, mas o amor morrera, restava cinza. Ele contava histórias de engenharia, de pontes que ligam terras, mas eu via as lechas. Ana desabou dias depois. Rui ligou, tentativa de suicídio. Comprimidos no quarto da pensão. Está no hospital de Faro, em coma induzido. O pavor apertou, não queria morte, só dor. Corri para o sul, o carro devorando a A2 sob chuva torrencial. No hospital, cheiro a desinfetante e sofrimento, sentei-me ao lado da cama dela, os monitores bipando como acusações. Ela acordou ao fim de horas, olhos vidrados. Por que vieste? Sussurrou. Para acabar, disse. Os teus pais vêm amanhã. Contei-lhes tudo, o diário, o plano, o caso com João. Escolhe, reconstrói-te sozinha, ou afunda. Ela chorou, mão fraca na minha. Perdão, Maria. Eu era um monstro. Apertei-a, pela primeira vez, um abraço de irmãs quebradas. Mas no carro de regresso, a fúria voltava, perdão era fraco, eu precisava de mais. O Natal passou em família fragmentada, João levou os miúdos para Coimbra, eu fiquei em Lisboa, caminhando no Rossio sob luzes piscantes. Sozinha, bebi vinho do Dão, refletindo. A vingança curara a ferida superficial, mas o abismo interior crescia. Sonhos com Ana afogada, os miúdos rindo ao fundo. Liguei para a terapeuta, estou a perder-me. Ela disse, a raiva é um espelho. Olha para o que reflete em ti. Ano novo trouxe mudança. João assinou o divórcio, partindo para um projeto em Angola. Amo-te ainda, escreveu. Mentira. Eu vendi o apartamento, mudei-me para uma casa pequena em Cascais, perto do mar, com jardim para os miúdos plantarem girassóis. Ana saída do hospital, internada numa clínica psiquiátrica em Évora, para cura, disseram os pais. Eu pagava parte das contas, anônima, um fio de misericórdia no tiar da vingança. Mas o ciclo não acabava. Uma carta dela chegou na primavera, Maria, aprendi. Quero ver os miúdos um dia. Rasguei-a, mas o coração hesitou. A família portuguesa é assim, laços de sangue que não se cortam fácil, como as raízes das sobreiras no Alentejo. A primavera de 2025 floresceu em Cascais com jacarandás roxos forrando as ruas de paralelepípedos, e o ar salgado misturado ao perfume de laranjeiras do Estoril. A casa nova era um refúgio,
paredes brancas caiadas, varanda com vista para a boca do inferno, onde as ondas se esmigavam contra as rochas como a minha alma fragmentada. Os miúdos coravam, Tomás jogava futebol na Praia da Conceição, Miguel colecionava conchas, chamando-as de tesouros de piratas. Eu trabalhava no jardim, plantando rosas espinhosas, símbolo perfeito da minha transformação. Rui, o detetive, tornara-se amigo improvável, jantares de cataplana em restaurantes de Estoril, onde ele contava histórias de casos antigos, e eu desabafava a culpa residual. Tu salvaste-os, Maria. Mas a vingança... Deixa-a ir. Difícil. Ana saíra da clínica, vivendo com os pais em Coimbra, trabalhando num call center, voz robótica a vender seguros, ironia cruel. Ela mandava postais aos miúdos, desenhos de castelos, assinados Tia Quirró. Tomás guardava-os numa caixa, confuso, Miguel rasgava-os, instinto puro. João regressara de Angola, moreno e mudado, com cicatrizes de saudades. Ligava semanalmente, deixa-me ser pai, Maria. Sem dramas. Deixei visitas supervisionadas no Parque de Monsanto, vendo empurrar Miguel no baloiço, Tomás a ensinar-lhe malabarismos com laranjas. O amor residual picava, mas a confiança morrera, como um vinho azedado no copo. A reviravolta veio numa tarde de junho, sol alto como um verdugo. Um envelope sem remetente, fotos granuladas de mim no jardim, os miúdos a brincar. No verso, sabes o que é ser vigiada? Ana. Ela planeara contra-ataque, frágil mas vingativa. O pavor antigo acordou, mas agora eu era mais forte, a mãe que cavara abismos. Liguei para Rui, encontra acaba isto. Ele rastreou, Ana alugara um carro em Coimbra, dirigindo para Lisboa. Motivo. Vingança final, murmurou Rui. Esperei-a na casa de Sintra, a quinta familiar dos sogros, abandonada desde o escândalo, com oliveiras centenárias e um poço seco no pátio. Chamei-a por mensagem falsa, vem. Fala comigo. Pela família. Ela mordeu, chegando ao crepúsculo, o Peugeot dela rangendo no cascalho. O confronto foi sob as estrelas, o ar frio de Sintra cortando como lâminas. O que queres agora, Ana? Perguntei, voz calma, mas mãos cerradas. Ela avançou, olhos selvagens, destruir-te como tu me destruíste. Contaste tudo, o meu ex ri-se de mim, os pais olham-me como lixo. Os teus segredos. Eu sei do teu affair com o Rui. Mentira, mas o pânico apertou, eu flertara com ele uma vez, vinho a mais num jantar. Não passes de uma ladra de filhos, cuspiu ela. Discutimos, vozes e quando nas paredes de pedra, revivendo feridas, o aborto dela, o meu casamento perfeito, o caso com João. Ela puxou uma faca da cozinha da quinta, pequena, mas afiada como ódio. Acaba comigo, então, desafiei, o coração acelerado. Ela hesitou, a lâmina tremendo. Foi o momento, contei a verdade nua. Eu paguei a tua clínica. Enviei os postais para testares. Queria que sofresses, mas não morresses. Somos iguais, Ana, quebradas pelo mesmo sangue. Ela caiu de joelhos, a faca caindo, soluços rasgando a noite. Abracei-a, pela segunda vez, o cheiro dela a derrota e chuva. Para, mana. Reconstrói. Chamámos Rui, que levou-a para casa dos pais. No carro de regresso, chorei pela primeira vez sem raiva, catarse, como o fado de Amália que ecoava no rádio. O verão trouxe paz frágil. Ana começou terapia familiar em Coimbra, visitas aos miúdos permitidas, curtas, supervisionadas, no Jardim de Cascais. Tomás perdoou primeiro, abraçando-a com rigidez, Miguel, instintivo, fugia. João e eu. Coparentalidade fria, mas funcional, jantares alternados, conversas sobre escola. Ele namorava uma colega de Angola, eu saía com Rui, devagar, mãos entrelaçadas em passeios pela Marginal. Mas a cicatriz psicológica perdurava, pesadelos onde Ana voltava, os miúdos desapareciam em névoa. A terapeuta disse, a vingança foi o teu escudo. Agora, constrói pontes. Tentei, um jantar em família em Óbidos, muralhas medievais testemunhando tréguas. Rimos de histórias antigas, o vinho do Tejo fluindo, mas os olhares cruzados carregavam sombras. Ana escreveu, obrigada por não me matares.
Aprendi que o amor não se rouba. Perdoei, não esquecendo. A vida recomeçava, mas marcada, como azulejos rachados, belos na quebra. O outono de 2025 pintou cascais de ocre e vermelho, folhas caindo como confetes de um carnaval findo, o mar agitado sussurrando absolvições. A casa era agora lar pleno, risos de Tomás a estudar para o exame de entrada no colégio, Miguel a aprender a nadar na piscina da escola, salpicos e quando alegrias reconquistadas. Eu, Maria, 35 agora, olhava para o espelho e via linhas novas, não rugas de idade, mas de batalhas vencidas. O trabalho fluía, um livro traduzido sobre vinganças medievais em Portugal, ironia que me fazia sorrir. João estabilizara, casara-se com a angolana, uma mulher forte chamada Isabel, com sotaque que aquecia as conversas. Visitas aos fins de semana, piqueniques na praia do Tamariz, onde ele contava histórias de pontes africanas e eu fingia interesse. O amor. Virar a respeito, como vinho vira vinagre, mas útil, fizeste bem em perdoar, disse ele uma tarde, enquanto Miguel construía castelos de areia. Ana mudou. Ela mudara, sim. De Coimbra, vinham relatos. Ana trabalhava como voluntária num centro de mães solteiras, guiando mulheres através de abortos e perdas. O meu inferno salvou-me, escrevera numa carta. Visitas mensais, chás no jardim, onde ela trazia bolos de amêndoa de Tavira, e os miúdos, cautelosos, partilhavam desenhos. Tomás perguntava sobre o Algarve, Miguel oferecia conchas. Eu observava, o coração apertado mas curando, família reconstruída em fragmentos. Rui e eu. Amor tardio, como o vinho do Douro colhido tarde. Ele mudara-se para Cascais, um apartamento com vista para o farol da guia, noites de conversas profundas sobre casos não resolvidos e o caso que nos unira. Tu és a minha ponte, dizia, beijando-me sob as estrelas. Mas a confiança era frágil, contava-lhe tudo, sem segredos, aprendendo que a vingança nascera da minha própria prisão, medo de perder controlo. O clímax final veio em dezembro, aniversário dos 2 anos do resgate. Reuni a família na quinta de Sintra, oliveiras carregadas, o poço agora coberto de era. João e Isabel, os sogros envelhecidos mas reconciliados, Ana magra mas serena, os miúdos correndo livres. Jantámos leitão da bairrada, vinho tinto de Dão fluindo como rios de perdão. Ao redor da mesa, brindes, à família que sobrevive. Ana ergueu o copo, olhos úmidos, eu enterrei o ódio no jardim, como tu enterrai o meu. Ri-me, ela não sabia do enterro simbólico que eu fizera, uma boneca representando a Ana velha, cavada sob as raízes. Mas à noite, sozinha na varanda, o passado sussurrou. Enterrei o corpo da minha cunhada no jardim da casa de família em Sintra, não literal, mas o cadáver da inveja que nos consumira. As raízes das oliveiras bebiam os segredos, transformando veneno em azeite dourado. Os filhos, agora, cresciam fortes, aprendendo que o amor é frágil mas resiliente, como Portugal, terra de navegadores que enfrentam tempestades e voltam com tesouros. Anos depois, Tomás diria, mamã, tu foste a heroína. Mas eu sabia, heroínas sangram. A vingança curara, mas o preço fora alto, pedaços de alma perdidos no abismo. Ainda assim, acordava com o sol no Tejo, grata pelo caos que nos refizera. Porque no fim, família não é sangue perfeito, é o que resta após a tormenta, forte como o fado que canta dor e dança. E assim, em Lisboa eterna, continuamos, não inteiros, mas vivos.